Por mais que o universo estendido da DC tenha se encerrado nos cinemas e um novo já esteja sendo desenvolvido sob o comando de James Gunn, não podemos negar que a grande maioria dos filmes que o compõem impactaram de alguma forma a cultura pop dos últimos anos. E por esse motivo, no vídeo de hoje, passaremos pelo meu ranking dos melhores e piores filmes que fazem parte do DCU. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerd Stream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Os convido a deixarem aqui nos comentários o ranking de vocês para a gente ver se concordamos em alguma das colocações. Adoraria saber um pouco mais de quais são as impressões que vocês têm do saudoso universo estendido da DC. Lembrando que eu comentarei apenas dos filmes e que eu estarei levando em consideração apenas minha opinião e gostos pessoais, tá bom? Sem verdades absolutas aqui. E para começar, em 15º lugar, nós temos Besouro Azul, de 2023. Um dos motivos para ele estar em último lugar na minha lista é o fato de ainda não sabermos com certeza se ele faz parte do DCU ou se ele fará parte do novo universo da DC nos cinemas. Não fosse por isso, ele com certeza estaria numa posição mais alta no meu ranking. Eu realmente gosto de como esse filme está repleto de referências à cultura latina, com Chapolin Colorado e Maria do Bairro marcando presença. Fala sério, pra quem assistiu ao longa, não foi legal saber exatamente o que eram alguns dos easter eggs que eles nos apresentaram? A personagem irmã do protagonista é extremamente carismática e cativante, o próprio Besouro Azul é muito bem interpretado pelo Cholo Madureira e, claro, sem contar a presença ilustre da nossa brasileiríssima Bruna Marquezine, que entregou de forma bastante satisfatória a protagonista feminina do longa. Besouro Azul não é nenhuma obra-prima cinematográfica, mas entre os filmes de super-heróis é extremamente divertido e decente, valendo muito a pena assisti-lo ao menos uma vez. Por isso, nem vou comentar muito da história só para instigá-los a fazer isso. Em 14º lugar, Adão Negro de 2022. Apesar desse filme ser repleto de cenas de ação dignas de cinema, com um CGI super decente deixando tudo ainda mais bonito em tela, e o fucking The Rock como protagonista, infelizmente esse filme não funciona muito pra mim. E acredito que isso se deva ao fato de, apesar de haver vários elementos interessantíssimos no filme, nós sabermos que nada daquilo nos levaria a algum lugar. E de fato não levou. O universo da DC nos cinemas foi finalizado não muito tempo depois desse longa. Fala sério, quem aí não surtou com a volta do Henry Cavill como Superman, com aquele uniforme coloridão e tudo mais, e não levou um tapa na cara ao saber que nunca mais veríamos o personagem de novo? Broxante demais, cê é louco. Ainda assim, gosto de como os personagens são apresentados aqui. A maioria não tem muita profundidade, como é o caso da Sociedade da Justiça, mas são muito bem entregues e funcionam de acordo com a proposta do filme. Acho que em ordem de favoritismo, eu ficaria com o Senhor Destino, que tem um visual e poderes super maneiríssimos, o Homem-Gavião, que funciona bem como líder deles, a Ciclone, que tem um dos uniformes mais fiéis aos dos quadrinhos e é bonito de ver em tela, e o Atom, que além de poderes, também serve como alívio cômico, assim como o Homem-Formiga da Marvel. Ou seja, eles têm algumas coisas em comum aqui. O Dwayne Johnson como Adão Negro funciona também. Tipo, o cara é o The Rock, ele tem o carisma e é isso que importa, sabe? E claro, a questão da crítica social é um ponto acertadíssimo do filme. O fato de o Adão basicamente querer preservar a cultura e manter a soberania de seu povo em seu próprio território, em detrimento das vontades de invasão do governo americano, é uma crítica que funciona legal na minha opinião. E em 13º lugar, eu fico com Shazam, Fúria dos Deuses, de 2023. Tá aí um filme que não prometeu nada e, na minha opinião, também não entregou nada que não tivesse prometido. Significa que o filme é ruim? Nem um pouco. Ele é super divertido e entrega tudo o que se compromete em entregar em relação à mitologia por trás do protagonista, cenas cômicas e leves bem bacanas de se assistir com a família, cenas de ação super legais e efeitos especiais que estão bem acima de outros filmes de super-heróis lançados na época. Acho o Zachary Levi o cara perfeito para interpretar o personagem. Ele faz isso muito bem em ambos os longas do herói, e o filme em si é um daqueles que a criançada deve gostar muito e ser o filme de heróis do qual eles sempre irão se lembrar de suas infâncias, sabe? Daquele tipo que marca mesmo. Quando eu assisti a ele, achei muito legal o fato das vilãs serem basicamente duas mulheres mais velhas, uma delas já idosa, dando espaço para esse tipo de artista que costuma ser um pouco esnobados de filmes de blockbusters. A família Shazam também, que são ainda mais utilizados aqui, enfim, tudo muito legal. Bem nível Sessão da Tarde, mas um Sessão da Tarde muito bem feito. Já em 12º lugar, eu coloquei Esquadrão Suicida de 2016. Filme controverso que a maioria dos fãs não curtem muito, mas eu confesso que gosto desse longa. Tipo,
Foi ele quem nos introduziu a Arlequina de Margot Robbie, que se eternizou como a personagem e se tornou uma febre na época do seu lançamento, com muitas mulheres escolhendo ela com fantasia de Halloween. Ainda temos a Viola Davis entregando uma Amanda Waller desprezível e carrancuda, como a personagem é nos quadrinhos, a história do personagem de Will Smith, que é bem bacana também, e a magia, grande vilã do filme, tendo um dos designs mais bacanas entre os vilões de filmes de super-heróis. A forma como a entidade toma o corpo da doutora lá é animal, mas o filme sofre mesmo com o retalho que foi feito com ele. Para quem não lembra, por conta de algumas críticas e comparações com Guardiões da Galáxia, o filme foi meio que mudado às pressas. A motivação dos personagens não são lá grande coisa, a ameaça do filme é literalmente criado por eles mesmos, não fazendo sentido nenhum, e o Coringa de Jared Leto, que ficou tipo, ok, mas nada memorável ou algo do tipo. Enfim, é isso aí. Acho que merece essa colocação no meu ranking. Agora, em 11º lugar, vem quem? O Esquadrão Suicida de 2021. Isso mesmo, dobradinha do grupo dos vilões, e assim, eu gosto muito mais desse do que do primeiro. Temos James Gunn na direção do longa, uma pancada de personagens com alguns astros interpretando eles, como Idris Elba, John Cena, Michael Rooker e a volta da Viola Davis e da Margot Robbie, e também a brasileira Alice Braga, mais uma das nossas nesse universo. E temos também o elemento mais bacana do longa na minha opinião, que é a imprevisibilidade dele. Tipo, a gente passa o filme inteiro sem saber quem vai morrer e como vai morrer. Isso é algo que funciona demais. Alguns personagens nos surpreendem, como o Polka Dot Man, que tem um passado super delicado com abusos vindos de sua própria mãe, e aquela doença intergaláctica ferrada que dá origem aos seus poderes. Aquela garota que controla ratos, que une emocionalmente aqueles personagens e que meio que derrota o vilão no final do filme. Sem contar que o vilão desse filme nem é na verdade um vilão. Para quem não se lembra, o Starro, que é um alienígena que foi sequestrado por astronautas americanos, foi trazido à Terra, onde foi aprisionado e torturado com experimentos por mais de 30 anos. E que quando ele escapa, a única coisa que ele quer fazer é tomar uma cidade para si e viver em paz. Algo que na minha opinião é extremamente justo. Mas como sabemos que esse filme também não deu em nada falando de universo compartilhado e tudo mais, ele fica nessa posição da minha lista. Em 10º lugar, Aves de Rapina de 2020. Esse aqui é um filme interessante porque eu gosto de basicamente todos os elementos que são apresentados nele. A começar pelo fato de ser um filme completamente protagonizado por mulheres, diante e por detrás das câmeras também. O visual do filme é algo que me agrada bastante, as cenas de luta são muito bacanas, as gurias descem o cacete em geral, a Arlequina está no seu ápice aqui, brilhando como nunca, e todas as personagens têm profundidade, sabe? Isso é realmente muito legal. E claro, alguns detalhes que me foram comentados por algumas amigas minhas que gostaram muito do filme e que eu fiquei, tá aí, é isso mesmo. Isso de fato é especial e foi muito bem colocado no longo. Uma cena em que a Arlequina empresta um elástico de cabelo para Canário Negro no meio de uma batalha. Isso citando apenas um exemplo. Gosto que a Arlequina termina o filme continuando vilã, tipo, ela faz o que tem que fazer ali e depois vida que segue, assim como as demais personagens. Enfim. Agora, uma coisa que pessoalmente me deixou baqueado foi algo que nem tem relação direta ao filme em si, sabe? Mas ao produto final que recebemos. Sendo bem sincero com vocês, eu gostaria muito de ter visto o filme das Sereias de Gotham em tela, ao invés de ter visto esse daqui. Pra quem não sabe, As Sereias de Gotham é uma história protagonizada por Arlequina, Era Venenosa e Mulher Gato, e eu sinto que eles meio que desperdiçaram a chance de trazer essa história pro cinema aqui. Enfim, uma pena. Em 9º lugar, Shazam, de 2018. Cara, eu realmente curti muito esse filme aqui. Super decente, super redondinho, e é um filme sobre família com força. E isso é entregue de uma maneira muito competente e bem feita, sabe? Dá pra ver em tela que os caras se preocuparam em fazer desse elemento o principal do filme. Como comentei antes, o Zachary Levi arrebenta como Shazam e todo o elenco infantil do longa entrega demais. A hora que eles viram a família Shazam, cê é louco. Top demais. Todo o peso do Billy Batson, o garotinho que se transforma em Shazam, tem com o fato de renegar sua família adotiva, ir atrás de sua mãe biológica e descobrir que ela o abandonou de propósito e que não queria mais ele na vida dela, é impactante demais. Daí temos a redenção dele e a aceitação que todos têm em relação àquela família adotiva. O Jack Dylan Grazer, que interpreta o irmão adotivo principal do Billy, é tão perfeito que se eu pudesse, guardaria o garoto num potinho. Enfim, mais do que sua sequência, Shazam 1 é o filme Sessão da Tarde A-List, que fica no ranking ouro, sabe? Lá entre os melhores. Na minha opinião, ele é perfeito dentro de sua proposta. E em 8º lugar, Aquaman, Reino Perdido, de 2023.
Temos aqui agora esse que foi o último filme do finado universo estendido da DC nos cinemas. Mas antes de continuarmos, se você é novo por aqui, peço humildemente que se inscreva aqui no canal, acione as notificações ali no sininho para ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui, e que novamente me contem nos comentários qual o seu ranking dos filmes favoritos do universo DC nos cinemas. Pode ser o top 3 que eu já vou gostar muito. Se quiserem adivinhar o meu também, antes de finalizarem o vídeo aqui, seria bem legal. Mas, agora, depois de tudo isso, vamos voltar para Aquaman e sua sequência. Será que o filme fechou o universo estendido da DC com chave de ouro? Acredito que não. Mas, não por conta dele em si, lógico. O universo DC sempre foi uma bagunça no cinema, por isso não vingou. Mas Aquaman e o Reino Perdido, muito embora seja bem decente, com a volta do Orm e do Arraia Negra que botam pra quebrar, nós tivemos toda aquela polêmica da Amber Heard, intérprete de Mera, e o Johnny Depp, que estava no seu auge na época, o que fez o filme ser meio que reestruturado, e também o fato de que o primeiro filme do Aquaman foi tão épico que deixou a barra alta demais para uma sequência. Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Por Aquaman 1 ser tão incrível e memorável, ficou difícil eles fazerem algo que superasse o filme anterior, e eles não conseguiram, infelizmente. Mas é um filme super divertido, que vale super a pena ser assistido ao menos uma vez. Tem a Nicole Kidman tendo mais destaque também. Vai ter legal, eu super recomendo. Em sétimo lugar, Homem de Aço de 2013. Esse foi o filme que abriu o DCU e trouxe o Henry Cavill ao estrelato, interpretando o herói mais icônico e símbolo de heroísmo de todos os tempos, que é o Superman. Muitas pessoas não gostam da forma sombria e realista que Zack Snyder trouxe para o personagem ali, mas eu lembro de ter gostado muito disso quando assisti ao filme pela primeira vez. Tipo, achei bacana mostrarem um outro lado do herói que nunca foi mostrado. Fala sério, a responsabilidade de ser o ser mais poderoso de todo o planeta, aquele no qual todos confiam, deve ser pesada demais, especialmente sabendo que mesmo sendo super poderoso, você não consegue salvar todos ao mesmo tempo e principalmente que é impossível você conseguir inspirar todo mundo a ser do bem, já que algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, são más e querem continuar assim. Enfim, é uma nuance muito legal que foi bem entregue nesse longa. Mas preciso concordar que o Superman não é só isso, não é o que mais se destaca nele. Então, o erro deles foi terem continuado com essa narrativa para o personagem nos filmes posteriores, de não terem se desvencilhado dessa aura sombria e melancólica que definitivamente não é o que se destaca no Superman. Em sexto lugar, Mulher Maravilha 1984, de 2020. A sequência estrelada por Gal Gadot foi uma das mais aguardadas por mim de todos os tempos. Ela é minha personagem favorita de todos no universo DC. Teve seu primeiro filme, que na minha opinião é uma obra-prima, daqui a um pouquinho eu comento mais sobre isso. E nesse filme aqui, apresenta elementos muito interessantes como a Mulher Leopardo, que tem uma história muito bacana nesse filme, redondinho, 10 de 10, e o Pedro Pascal, que é simplesmente o homem mais perfeito em Hollywood em atividade atualmente, que dá vida a outro vilão. A volta do Steve Trevor, que foi um elemento tão essencial no primeiro filme, acho o plot daquela pedra mágica dos desejos funcional e toda a ambientação nos anos 80 um presente muito especial e tudo mais, mas o filme peca um pouco em manter o escopo pequeno demais. As cenas de ação são boas, mas poderiam ser muito mais. O clímax do filme é a mesma coisa, e por isso, na minha opinião, ele não figura um pouco mais alto no ranking. Ele saiu durante a pandemia também, o que não foi nada bom para o longa. Mas é um filme que funciona para mim dentro de sua proposta. E em quinto lugar, Liga da Justiça de 2017. Ou melhor, Liga da Justiça. Entendedores entenderão. Pessoal, não tem como. Um dos desenhos animados que eu mais assisti e mais era apaixonado quando eu era criança era o da Liga da Justiça, que passava no SBT. Muito antes da febre dos filmes da Marvel e dos filmes de super-heróis no cinema, eu já me perguntava, caraca, como seria ver um filme da Liga da Justiça nas telonas? Seria muito épico, com certeza. E tipo, essa versão que foi redirigida pelo Joss Whedon da Marvel, diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, que tinha sido dispensado de lá e assumiu o projeto quando Zack Snyder teve que sair por conta de uma tragédia familiar, enfim, bem triste, é uma versão meio Frankenstein, com aquele bigode horroroso do Henry Cavill, o Batman fazendo umas piadinhas zoadas, nível vergonha alheia, e outras coisas mais meio destoantes. Mas ainda assim, por apego emocional, eu gostei muito do longa. O trailer dele, que saiu na Comic Con de 2017, semanas antes do filme estrear nos cinemas, é um dos mais épicos de todos os tempos. Sério, vou até deixar o link dele aqui na descrição para vocês darem uma conferida. E muitas cenas do filme em si são de arrepiar. Só faltou ele não ser tão escuro e mais colorido, que daí, na minha opinião, ele teria feito ainda mais sucesso entre o público, com certeza. Em quarto lugar, The Flash, de 2023. Tem um CGI horroroso? Tem.
Nunca vou esquecer daquela cena final com aqueles mundos ou realidades replicadas, vergonhosas, de tão feias, colidindo e tudo mais. Enfim, é uma bagunça, não é bonito. Mas cara, eu gosto muito desse filme, sério mesmo. Nesse lance de realidades multiversais, ele na minha opinião é melhor do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo. Acho a ideia de trabalhar com dois Barry Allens ao mesmo tempo genial. A volta do Michael Keaton como Batman pra mim é memorável. A Supergirl sendo super badass e até o Aquaman de Jason Momoa fazendo uma participação especial. Eu nunca entendi o hate que o pessoal colocou em cima do longa. O humor e o drama nesse filme são no ponto. Nada é forçado ou pesado demais e tudo flui tão naturalmente que você se afeiçoa a todos os personagens e todas as suas histórias de forma igualmente orgânica. Sim, o CGI é ruim demais, diria que o pior entre todos os filmes que eu citei aqui hoje. Mas todos os outros pontos são tão bem feitos e tão bem entregues que isso não atrapalha a nossa experiência. Se você ainda não assistiu, confere lá depois e me conta se não valeu a pena, combinado? Em terceiro lugar, Liga da Justiça, Snyder Cut, de 2021. Não tem jeito, era o filme que eu queria ter visto desde que eu era criança e quando nos entregaram, eu fiquei feliz. Quem aí se lembra da lenda urbana que era essa versão do filme da Liga da Justiça? Eu mesmo sempre achei que ela jamais veria a luz do dia, mas nós o recebemos. E nossa, como eu fiquei feliz! Com suas mais de 4 horas de duração, muito do que não havia funcionado na versão que foi para os cinemas em 2017 foi consertado aqui. E mais do que isso, o que havia ficado meio que jogado foi explicado. O filme é longo, mas cada minuto dele é muito bem utilizado para contar essa história que Zack Snyder queria ter contado desde o princípio. Eles consertaram aquelas piadas horríveis que o Batman fazia durante o longa, trazem o Superman ainda mais triunfante, a Mulher Maravilha como uma verdadeira líder, tudo muito incrível. Há ainda o caçador marciano disfarçado de Martha Kent, a mãe de Superman, e aquela cena no final, quando eles derrotam o Lobo da Steppe e tem aquele portal aberto com o Darkseid do outro lado. Cê é louco, animal demais. Eles mostraram por que são os maiores heróis do universo e que o grande vilão deveria se preparar muito se quisesse atacar o nosso planeta novamente. Em segundo lugar, Mulher Maravilha, de 2017. Está aqui o primeiro filme para o cinema da minha heroína favorita de todo o universo DC. E para quem quiser saber qual é o meu herói favorito da Marvel nos cinemas, estou deixando linkado aqui nos cards o vídeo no qual eu falo justamente sobre isso. Passem lá depois para dar uma conferida se puderem. Cara, o que dizer de Mulher Maravilha que ainda não foi dito? O primeiro filme solo dela foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 820 milhões de dólares no ano de seu lançamento e sendo um dos filmes mais importantes para toda a cultura pop já produzidos. Toda a sua ambientação na Primeira Guerra Mundial, a apresentação das Amazonas e de toda a história por trás da personagem são incríveis demais. Diana é simplesmente a matadora de deuses, e ver ela usando seus poderes é algo que me arrepia até hoje. Sua ingenuidade quanto aos humanos é algo muito bem trabalhado no filme, e o seu senso de fazer o correto é tão bem entregue que nos inspira de forma genuína, algo que apenas uma verdadeira heroína poderia nos entregar. Um dos pontos fortes do filme, que ajudou bastante no sucesso dele, foi o fato de termos o Steve Trevor, do lendário Chris Pine, como par romântico da personagem e co-protagonista do longa. Lembro até hoje dos memes positivos que a dinâmica dos dois geraram na época, porque eles de fato tinham muita química em tela, o que agradou aqueles fãs que sempre torcem o nariz para filmes protagonizados por mulheres. O primeiro trailer lançado do longa foi algo extremamente épico também, e foi nele que tivemos a apresentação da música tema de um personagem mais lendária e épica desde a marcha imperial de Darth Vader de Star Wars. Depois joguem aqui no YouTube Wrath of Wonder Woman que vocês vão entender do que eu estou falando. Mulher Maravilha é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e merece toda a aclamação e admiração do público até o final dos tempos. E em primeiríssimo lugar, Aquaman, de 2018. O filme mais lucrativo do DCU, com seus mais de 1,1 bilhões de dólares arrecadados, foi um enorme sucesso por um motivo. Ele é, na minha opinião e de muitas pessoas, simplesmente o melhor filme desse universo compartilhado da DC. Lembra quando eu comentei sobre o trailer da Liga da Justiça? Então, Aquaman tem o melhor trailer para um filme de super-heróis que eu já vi em toda a minha vida. Vou deixar o link dele na descrição também. Só de assistir ele você já fica extremamente animado. Cê é louco. E quando você assiste ao filme finalizado, não tem como não descrever o longa com outra palavra que não seja épico ou até mesmo lendário. Tudo nele é grandioso, muito bem feito, desde os efeitos visuais que funcionam absurdamente bem, até o enredo e desenvolvimento dos personagens. Você acredita que a Atlântida desse filme é real. Os efeitos dos atores nadando, conversando e lutando embaixo d'água são tipo impecáveis. Os personagens são todos badass
indo desde a Rainha Atlana até o vilão Arraia Negra, que na minha opinião é um dos pontos altos do filme, e claro, toda a dinâmica do Aquaman com seu irmão Orm e sua futura esposa Mera. O filme é bonito, bem escrito, bem dirigido, tem piadas na medida certa, tem drama quando tem que ter e nada fica destoante. Sem contar a batalha épica no final do longa que, na minha opinião, só não ganha de Ultimato, mas coloca absolutamente todas as outras de quaisquer filmes no chinelo. Quando eu comentei sobre isso não ter ajudado a sequência do filme, era sobre isso que eu estava me referindo. É só a cena épica de ação atrás de cena épica de ação. Aquaman vs Orm é incrível. Ele pulando de um barco com a Mera para fugir daquelas bestas das trincheiras é digno de um quadro para a parede, algo que um dia eu ainda vou fazer para mim. E a batalha final em si, que arrepia cada fio de cabelo do corpo de quem está assistindo. De forma técnica, é o filme mais bem montado do DCU e por isso merece levar o primeiro lugar do meu ranking. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o meu ranking de todos os filmes do universo estendido da DC nos cinemas. Se gostaram do conteúdo, peço humildemente que deixem um like neste vídeo e que também se inscrevam aqui no canal para dar aquela força de respeito. Eu havia sido otimista desejando chegar aos 10 mil inscritos até o final deste ano, mas eu realmente acho que ainda seja possível chegarmos aos 1000 inscritos. Me ajudariam com essa? Conto muito com vocês para me ajudar a conquistar esse sonho. Não se esqueçam de comentar aqui nos comentários qual é o top 3 de vocês entre todos os filmes que eu citei aqui e também alguma sugestão de melhoria para os futuros vídeos do canal, caso tenham pensado em alguma. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, sério, significa muito pra mim. Mas eu vejo vocês numa próxima. Até breve, pessoal!